Um decreto na cidade de Taquaritinga institui no âmbito do município a restrição de circulação noturna e controle de pessoas em estabelecimentos essenciais como medida de enfrentamento ao coronavírus. Sobre essas medidas, esse endurecimento no município de Taquaritinga, eu vou conversar com o secretário Fonseca, secretário municipal de saúde de lá, o José Fonseca Neto, o Fonseca. Bom dia, Fonseca. Oi, bom dia, Daércio. Bom dia. Essas medidas agora mais restritivas consistem no que, Fonseca, exatamente? Essa medida, nós fizemos um toque de recolher e vai durar até domingo para a próxima avaliação, né? Esse toque de recolher, ele fica no período das 21 horas às 5 da madrugada. Nesse período só pode circular essenciais, né? Veículos essenciais e pessoas que estão trabalhando alguma coisa assim, ou em busca de medicamento ou atendimento médico. E para esse trabalho a gente conta com uma força-tarefa com a polícia, junto com a vigilância, né? E a fiscalização. Nós também restringimos totalmente o trabalho de supermercados. O supermercado nosso agora ele é totalmente controlado a entrada de pessoas, controla fluxo. Se um supermercado tem capacidade, por exemplo, tem 6 caixas, vamos fazer um exemplo de 6 check-outs, 6 caixas. A gente estipulamos 6 caixas funcionando, 10 pessoas por caixa. Então, esse supermercado não pode ter mais do que 60 pessoas circulando lá dentro. Sai uma, entra outra. Não pode entrar criança, né? E tem que ser dessa maneira para a gente não fazer um lockdown. E os idosos, realmente, no caso dos supermercados, tem restrições também, não? Os idosos não, a gente estipulou, uma pessoa só por família. E no decreto recomenda-se que não seja pessoa de risco da família, entendeu? Eu vi algo parecido ontem mesmo, gravei uma chamada da prefeitura de Chapecó tratando sobre restrições em supermercados para menores de 12 e maiores de 60 anos. Eu fiquei pensando, nos últimos tempos, pelo menos por aqui, os que mais estão se infectando são os de 12 a 60, né? Então não faz muito sentido mais achar que o problema maior está entre os idosos. Sim, as consequências mais graves quase sempre sim, mas a infecção está se dando agora nos jovens, né? Então a gente tem uma situação assim diferenciada, né, Edson? A gente, por exemplo, assim, na nossa rede de supermercados, passa mais pessoas em um dia do que praticamente no comércio todo no mês. Mas será mesmo o comércio o ponto mais nevrálgico, mais vulnerável de infecções, na sua opinião, Fonseca? Olha, aqui nas nossas análises, nossos estudos, assim, o comércio é um grupo que eles estão, a maioria deles, claro, está seguindo protocolos, né? São um grupo que a gente chama grupo de máscara. As pessoas estão ocupadas, quer dizer, os funcionários estão trabalhando e estão com máscara, tem álcool gel, tem desinfecção, os clientes são obrigados a entrar com máscara. E quando a gente fecha esse comércio, você libera para a rua um grupo sem máscara, porque onde estarão esses empregados nesse momento? Eles estão em grupos de amigos. Você vai para o supermercado, que a gente entende que é essencial se fosse produto de cesta básica, né? O macarrão, o óleo, a carne, tudo, mas o supermercado hoje vende tudo. Vende pneu, vende carvão, vende churrasco, faz tudo para churrasco. Então você vai no supermercado, a maioria dos carrinhos que você vê estão comprando lá coisas além da cesta básica, então não são produtos essenciais. E nós não tivemos aí na cidade nossa, por exemplo, nenhum surto em supermercados, que é onde tinha maior aglomeração. É isso que eu estou questionando, né? Eu acho que as medidas endurecem em cima de, por exemplo, nenhuma delas fechou o banco, que é um lugar que é o único lugar que eu fui na pandemia que me deu medo. O banco ele é controlado pelas próprias agências dentro com funcionários reduzidos, né? E forma fila por causa disso. Ninguém tomou nenhuma medida, fila enorme, né? As lotéricas com filas enormes. Então,
A gente vê algumas medidas aí formando filas enormes na rua, as pessoas muito próximas uma da outra. A gente, assim, nós estamos tomando essa medida porque realmente a gente tem que fazer alguma coisa e não adianta a gente ficar na nossa fronteira municipal. Quer dizer, eu não tomo medida, mas você toma. Então você fecha e eu deixo aberto. Aí piora a situação, porque as pessoas que precisam fazer alguma coisa vêm para a nossa cidade. Você imagina Araraquara numa situação daquela, tudo fechado, as pessoas vão fazer compra onde ou vão para onde, né? Elas vão para cidades que estão abertas. Vi aqui, inclusive ontem eu vi, Fonseca, Ibaté está abarrotada. Há uma movimentação de araraquarenses bastante grande nos supermercados de Ibaté. Você imagina, esse é um risco maior ainda, né? Porque eu entendo que poderia realmente, lógico, a gente tem que tomar medidas que são medidas que cortam a linha de transmissão desse vírus. E a gente vê algumas medidas que estão sendo tomadas que não cortam a linha de transmissão, isso é uma represa. E a hora que abre novamente, piora novamente. A gente sabe que as atitudes são em cima aliás, as consequências foram provocadas por situações de festas, né? Não foi de trabalho. É exatamente aí que eu fico pensando, né? Se nós não estamos, ao invés de endurecer eu também acho essa medida média que vocês tomaram de não fechar, mas regular, muito bem reguladinho, o acesso e a presença do cidadão nos supermercados, e parece muito mais produtiva, né? Parece ser muito mais racional do que fechar, porque Araraquara, quando diz vamos fechar, foram 2 dias antes de uma aglomeração gigantesca, isto é, fez o efeito contrário. Para 2 dias e meio, vamos dizer assim, de mercado fechado, o anúncio foi feito bem antes, você teve 2 dias de supermercados lotados, quer dizer, empatou. Acho que deu na mesma, né? Eu fico pensando aqui se não deu na mesma, quer dizer, se isso não foi infrutífero, né? E aí, de repente, por que não então endurecer a fiscalização, as regras de quantidade de pessoas no mercado, então, ao invés de fechá-lo, mas ter um rigor maior naqueles que irão para lá, menos de 12 anos, realmente, o que essa criança vai no mercado fazer o quê? Não tem que ir lá, ele não vai comprar nada, quem compra é a família, tal. Colocar alguma regra mais rigorosa para um supermercado que abre para fornecer o que seja essencial, ainda que ele venda outras bugigangas, tudo bem. Mas me parece que isso daria muito mais resultado do que, olha, daqui 24 horas vamos fechar por 3 dias. Pô, você tem 3 dias de calmaria, mas antes disso, 2 dias de um inferno de gente. Eu não sei, na prática, que resultado isso deve ter dado aí, viu? Você, me desculpe aí, Araraquara, mas não deu para entender, né? A gente vai saber, com certeza. A gente vai saber se dá algum resultado, no mínimo, 15 dias após a providência tomada, porque você tem o tempo clínico disso tudo, né? Então, a gente sabe de 15 a 20 dias ou até um mês depois Então, você não fica sabendo depois de 2 dias, 3 dias. E aí, postos de gasolina, Fonseca, como ficaram? Vocês mexeram nisso também? Não, os postos de gasolina não. O posto de gasolina também é aquela mesma situação, quer dizer, o atendente está de máscara, o pessoal do carro está de máscara, ele vai lá, abastece, dificilmente desce do veículo, né? E faz o seu trabalho e vai embora. É igual o Lava Jato, por exemplo. Lava Jato estava fechado. Agora, o prefeito liberou o funcionamento de Lava Jato aqui, porque Lava Jato você entende que o proprietário vai lá, larga o carro, vai embora também. Ou então a pessoa busca o veículo, né? E é um ambiente completamente com água e sabão, que é um dos protocolos de segurança, né? Então, visto assim, Fonseca, cai no que eu ando refletindo ultimamente assim. Eu fico com a impressão nítida que a parte que compete aos governos, ou seja, de fiscalizar rigorosamente, ele não tem essa estrutura, por isso não cumpria ou não cumpre efetivamente esse papel que é fundamental de fiscalizar, e por não dar conta do recado, ele pune o setor do comércio para que
você restringe a pessoas e aí eu não preciso, porque também não tenho condição para isso, fiscalizar. É a sensação que eu tenho. Estou falando no geral, não estou falando do município de Taquaritinga. Quer dizer, os governos, a quem compete juntar as forças fiscalizatórias e atuar, que isso é fundamental. Nós estamos vendo que as contaminações estão se dando no terreno do que não é fiscalizado, por exemplo. Festas e não sei o que mais, não é? Todo mundo concorda com isso. Muito bem. Isso revela um Estado fiscalizador, não vou dizer incompetente, mas desestruturado para isso. E por ser cobrado pelo que não tem para oferecer, então é muito mais fácil os meus decretos, seja ele de qualquer instância de governo, os meus decretos endurecerem em cima do pobre do comércio, que sinceramente, levado a sério, como a maioria dos comerciantes levados a sério os cuidados, não é o grande causador do problema. O Estado arruma um bode expiatório para cobrir a própria deficiência. Essa é a minha sensação, Fonseca. A gente se baseia, por exemplo, assim, toda semana eu faço levantamento de casos positivos, de local onde trabalha, a idade e provavelmente aonde possa ter se contaminado. Eu faço isso particularmente, tá? Eu sento na minha salinha e ali eu mexo. Eu analisei agora as últimas 100 fichas. 100 fichas. Nós não tivemos nenhum caso de loja. Entendeu? Nós tivemos oficina mecânica, nós tivemos uma situação aqui de uma empresa que um funcionário pegou, disse que o proprietário não quis que ninguém avisasse, então ele transmitiu. Mas, assim, muitos casos pontuais, casos que realmente não leva a nada, que o comércio ele é um autotransmissor de Covid. Então, o que acontece? Você pode perceber que o próprio supermercado foi considerado grupo essencial e ele, com certeza, triplicou sua venda. Né? E outra coisa, quando você fala em fechar, você não para um segmento, você não para o efeito dominó disso. Por exemplo, assim, o supermercado tem que receber mercadoria. Quem que recebe? São os funcionários. Então, provavelmente o supermercado está fechado, mas os funcionários provavelmente estão lá dentro, uma grande maioria trabalhando. Porque você tem a parte de frutas e verduras, você tem que repor produtos, você tem que verificar uma série de coisas, tem caminhão chegando. Então, você não para a logística do negócio. Então, essas coisas assim, é muito, muito difícil de você realmente falar assim, eu vou fechar o comércio e vou analisar isso daqui 2 dias. O governo do Estado... não consegue. O governo do Estado, Fonseca, deve anunciar hoje, pelo menos dizem, às 12h45, um toque de recolher estadual de meia-noite às 6 da manhã. Isso relaxa o decreto de vocês ou ele é mantido assim mesmo? Não, a gente mantém o decreto, porque a gente não pode tomar medidas a menos do que o Estado, mas a gente pode restringir mais. Então, o nosso decreto, por exemplo, às 9 horas, porque os nossos supermercados aqui fecha às 20 horas. Então, a gente entende que das 9 horas da noite até às 5 horas da manhã é um horário que realmente a gente tem que deixar a cidade mais tranquila e sem ninguém circulando. Mas, assim, se ele liberar isso aí desse horário aí, o nosso decreto será mantido. Porque ele agrava ainda mais a decisão. E é o único momento que o município pode trabalhar as suas próprias medidas endurecendo mais os decretos do governador, mas nunca flexibilizando as decisões do governo do Estado. É isso que o Fonseca está dizendo e é assim mesmo. O município não pode ser mais flexível do que as medidas do Estado, mas ele pode, sim, tomar medidas mais duras do que a do governo estadual, né? Que é o que, no caso, Taquaritinga fez. Fonseca, muito obrigado pela sua gentileza, eu sei que você tem compromissos aí também, bom dia, e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Edson, é sempre um prazer falar com você aí, e aos ouvintes aí da nossa vizinha aí, um abraço, viu? Outro abraço, falei com... José Fonseca Neto, secretário municipal de saúde de Taquaritinga.